Olá, Pedro Alves me perguntou sobre como conciliar a vida acadêmica, ou melhor, a vida de universitário, com a questão de ser estudante de IC, com a vida social, com família, enfim, todas essas coisas, né? Como é que seria levar uma vida, basicamente. Eu não tenho resposta sobre isso. Se eu tivesse a resposta sobre isso, eu provavelmente estaria agora com o meu Nobel garantido na minha prateleira, mas não é o caso. Eu não tenho resposta sobre isso, mas eu posso pelo menos falar o que eu aprendi com todos esses meus já 7 anos de estudo intenso, não só na física, mas também como em concursos e coisas do tipo. No meu ensino médio, que não foi ensino médio normal, foi uma curso pré-militar para IME, ITA, todas as escolas militares que existem, basicamente, no Brasil. Eu passei muito tempo estudando. Minha escola preparatória tinha aula de meio-dia até 8 da noite, 9 da noite, aulas, provas do fim de semana e coisas desse tipo. Nesse ano eu realmente estudava em pé no ônibus, estudava a todos os momentos. Eu só não estudava, na verdade, sábado à tarde, basicamente. Até domingo eu estudava nos almoços de família, estudava sem parar. Também foi uma época muito boa nesse sentido, porque foi a época que eu mais evolui academicamente, quer dizer, em termos de estudo. Eu evolui absurdamente. Foi mais ou menos um ritmo igual ao filme Whiplash, que é um filme muito indicado. Eu passei muito tempo estudando. Eu basicamente troquei todos os meus amigos porque eu já não ficava mais na internet, não tinha Facebook no Brasil na época e também não tinha uh, WhatsApp, nada desse tipo de coisa. Então, basicamente, meus amigos viraram aqueles amigos que estavam na mesma turma que eu estudando, na mesma situação. Valeu a pena? Talvez. Talvez sim, talvez não. Passar muito tempo estudando me garantiu uma base muito boa quando entrei na faculdade. A faculdade, por ter um outro ritmo de estudo, por ter no começo um nível abaixo do que eu estava acostumado de cobrança, foi um pouco desmotivante e eu estudei muito menos na faculdade. Poderia ter estudado muito mais e até hoje eu não consigo voltar ao ritmo antigo. Mas a questão é que o ritmo antigo ele não importa tanto, não é o tempo de estudo que eu faço, mas sim a qualidade do tempo de estudo. Não é exatamente estudar 10 horas por dia, mas sim estudar 5 horas, mas 5 horas perfeitas. Você tem que ter uma metodologia de estudo. Eu costumava fazer uma grade horária onde eu tinha exatamente cada hora do dia o que eu ia estudar. Mas vamos lá. Iniciação científica é uma coisa que você estuda muitas vezes na sua velocidade, ao seu modo. Depende. Mas muitas vezes você pode deixar para estudar nas férias. Muitas vezes você vai precisar estudar junto com as matérias. No geral, o seu orientador ele vai entender que você tem matérias para fazer. E no geral, os professores vão entender que você tem uma iniciação científica para fazer. No geral, a iniciação científica não é muito um problema. A iniciação científica é mais importante do que as matérias, se você vai seguir uma carreira acadêmica. Eu aprendi muito mais estudando sozinho em iniciação científica do que em matéria, no geral. E é assim que acontece agora no mestrado. Eu estudo muito mais coisas sozinho. Basicamente, eu só estudo coisas sozinho. Então, conciliar a iniciação científica é um pouco inerente. Quem não faz iniciação científica, que seriam matérias de engenharia, por exemplo, que você tem que fazer estágio obrigatório, e outros cursos também, onde você tem estágio obrigatório. Conciliar com família, conciliar com amigos e vida social, eu não sou a melhor pessoa para isso, porque eu não sou uma pessoa tão sociável assim. Não sei se a palavra existe. Mas eu conciliei ela relativamente bem. Mantive muitos amigos na própria faculdade, então eu mantinha muitas amizades ali, nos intervalos de aula, nos almoços e coisas do tipo. Mas também mantinha fora. É importante você ter a vida social. Eu não sei se isso é um ditado ou se isso está num filme, mas o pessoal diz a pausa faz parte da música. Formalmente, na partitura, a pausa tem um símbolo na música. Então a pausa no estudo, a pausa no trabalho, ela faz parte do estudo, ela faz parte de toda a questão. Então é importante você pausar, é importante você ter seu dia livre, é importante você ter momentos livres ao longo do dia, é importante você ter uma pausa durante o seu estudo de 5 horas seguidas, é importante você ter pausa durante as aulas de 2 horas. Isso é muito importante. Então, sempre dá para conciliar porque você tem que ter em mente que você tem que descansar em algum momento. Quando o estudo é organizado, no geral você não tem essa coisa de eu tenho que estudar hoje, senão eu vou reprovar. Geralmente quando você estuda organizadamente, você não tem esse tipo de problema. Então é importante você ter uma meta de estudo bem organizada e você cumprir ela. Isso é muito importante, você cumprir a sua meta de estudo. Se você não cumprir ela, você está quebrando a sua base. Eu acho muito importante também você entender que as aulas são importantes, mas elas
não são o fim da sabedoria, mas elas são o começo. Você vai para aula, mas você não vai aprender tudo dali. Você vai aprender estudando em casa, refazendo as contas. Você vai reaprender. Você vai aprender lendo vários livros, e não só um também, o livro texto. Eu não gosto de aula. Por mim, eu não assistiria as aulas no geral. Depende da aula, mas a maioria eu gostaria de não assistir. Simplesmente pegar um livro e ficar lendo. Um livro não, vários livros e ficar lendo, revendo as contas. Mas muitas vezes a gente tem que cumprir presença em aula, temos que fazer provas e coisas do tipo. Então, ok, não dá pra vencer em tudo. De qualquer forma, eu acho importante que se você vai aprender alguma coisa em aula, no dia seguinte, você tem que revisar. Você tem que estar sempre revisando aquilo que você aprende. A gente não aprende as coisas, tô falando acho que isso biologicamente, de uma vez só. A gente aprende revendo. Eu sou lutador de Kung Fu, pratico Kung Fu, e Kung Fu significa algo como muito treino, habilidades obtidas a partir de muito treino, basicamente. E é isso que é nosso corpo. A gente tem que aprender as coisas a partir de muito treino, muita repetição. A metodologia oriental basicamente se diz assim: bom, você quer aprender essa técnica de Kung Fu? Ok, ela é assim, agora treine ela 1000 vezes. E é basicamente, não é um método didático muito bom, mas é um método didático que funciona. Então talvez seja o caso de você conciliar tanto um método didático com o outro. Estudar repetidas vezes, revisar, ter uma organização, não saturar a sua mente, ter um momento de aproveitamento. Não tem problema você curtir sua vida, não é para você ficar como no filme Whiplash. Talvez seja o seu jeito, talvez você goste assim, talvez seja a sua forma de aproveitar. Muitas pessoas falam que eu estudo demais, mas às vezes eu falo que eu estou me divertindo estudando. Alguns não acreditam nisso. Às vezes eu não acredito nisso também. Mas às vezes eu estou estudando e estou me divertindo com aquilo, porque eu estou aprendendo e isso é legal para mim. Depende de cada pessoa. Você tem que entender mais ou menos como você funciona, como a sua mente funciona. Algumas pessoas gostam de assistir aulas, outras gostam de ler só. Outras gostam de fazer memorandos, outras gostam de gravar áudio e ficar ouvindo repetidas vezes. É com você, basicamente. Mas o importante é ter organização, isso é o principal. Organização e não procrastinar. Isso também é muito importante. Isso é o que as pessoas mais fazem, não procrastinar. Eu não sei se respondi a pergunta, mas eu acho que é mais ou menos por aí a linha. Conciliar é uma questão de organização. Bom, se você gostou, você pode acompanhar meu blog, que está aqui embaixo, curtir o vídeo, se inscrever no canal e me fazer perguntas, que isso é o principal, porque eu muitas vezes quero responder algumas coisas, mas eu não sei exatamente quais são as dúvidas que as pessoas têm. Às vezes eu quero falar de alguma coisa, como foi esse vídeo aqui, mas eu não tenho muita ideia sobre isso, que as pessoas estão querendo saber sobre isso. Obrigado.